A senhora pode explicar um pouco para a gente desse processo aqui, né, isso das mudas que a gente está visualizando aqui, qual o objetivo, né? Tá. O café arábica, né, a arábica típica, é um café que é uma espécie do café arábica, que está aqui no nosso Ceará há mais de 200 anos e que está em extinção no Brasil. Só tem um pouco desse café arábica típica eh, aqui no Ceará, aqui no maciço de Baturité, um pouco na Ibiapaba, um pouco em Pernambuco e um pouco na Paraíba, né. Então esse café, ele está em extinção por quê? Porque ele demora de 4 a 5 anos para dar a primeira safra, e também porque ele dentro das variedades do café arábica, ele é o que produz menos. Mas a nossa história aqui da região se baseia toda nesse café. Tudo que a gente tem de história, de comercialização, de, vamos dizer, de reconhecimento da nossa região como produtora de café, é baseado nesse café, E né. o que diferencia ele dos outros tipos de café? Ele é um café mais exótico, tá? Ele é um café que tem um sabor mais exótico. Então, quando a gente chega nas feiras, né, internacionais e mesmo nacionais, que a gente diz que planta café arábica típica, todo mundo fica louco para degustá-lo, porque ele é no Brasil não tem. "Ah, Mônica, mas o arara, o catuai, o mundo novo produz muito mais". Produz, mas em todo lugar do Brasil produz esses mesmos café. E o arábica típica está em extinção. Mas dentro do arábica tem diversos tipos de café. Dentro do arábica, o arábica tem mais de cento e tantos, 140 espécies, variedades de café, tá? A gente tem duas espécies de café, as canéforas e os arábicas. Os canéforos dividem entre robusta e conilon, e os arábicas, eles se dividem em mais de 140 espécies, tem alguns literatura que diz que tem mais de 300 variedades, né? E a típica é uma dessas variedades, é uma das variedades mais antigas. Agora, dona Mônica, fala para a gente da importância, como você me falou, da preservação, né? Isso, e como que é feito esse trabalho aqui no sítio. Tá. Esse café, por que que é importante a gente preservar o arábica típica? Primeiro porque ele está relacionado à nossa história, à nossa economia aqui da região. Segundo, porque ele trabalha a parte ambiental, a sustentabilidade ambiental. É um café totalmente sombreado, é um café agroflorestal, que a gente trabalha com as engazeiras, com outras frutíferas, com outras árvores de grande porte aqui da região. Isso aí faz preservar todo o nosso habitat, todo o nosso ecossistema, tá? Na hora que você deixa de ter essa preservação ambiental, você deixa de ter água, você começa a faltar água, você começa a reduzir a flora e a fauna da região, começa a temperatura a aumentar, né. Então isso tem o café sombreado, ele tem vamos dizer, uma importância muito maior do que só a produção do grão, tá. Se a gente for pensar em termos de produção, o café arábica de outras que não sejam típicas, elas são muito mais produtivas, em termos de se você for trabalhar, eu quero trabalhar a parte financeira, visando só a produção, a produtividade. Realmente os outros têm maior, mas se você quer trabalhar toda a cultura, a preservação ambiental, vamos dizer, a especificidade da nossa variedade, o típico ela tem um destaque em nível nacional e mundial. E o que o sítio São Roque faz para preservar a sustentabilidade? Atualmente, né, desde acho que uns 6 anos, o papai sempre preservou todo em termos de questão ambiental, né? O papai não cortava uma árvore, o papai não usava agrotóxicos, né? E a gente continua fazendo isso. E hoje, em buscando essa revitalização do café, eu estou aqui, né, com esse viveiro, que nós vamos replantar mais de 7.200 mudas, já replantamos acho que 1.500 ano passado. É um trabalho
que leva algum tempo, porque o café arábica típico, ele passa de 4 a 5 anos para dar a primeira colheita, né? A gente também está revitalizando o café com podas do próprio café, estamos preservando a não, vamos dizer, a não inclusão de venenos, né, defensivos. O café sem agrotóxico e ecológico. Vamos dizer que é agroflorestal, né? Porque a gente trabalha dentro do ambiente florestal sem usar condições, vamos dizer, defensivos, coisas químicas. Agora fala um pouquinho para a gente da importância e os benefícios da engazeira para o café de sombra. A engazeira, ela é conhecida como a árvore-mãe do cafezal, do café sombreado. Por que isso? Porque a engazeira, além de dar todo o sombreamento necessário para o café, e esse sombreamento, ela permite que entre a luminosidade, mas não entre sol, as suas raízes, ela liberam um nitrogênio numa quantidade bem representativa para o solo do café, tá? E esses nutrientes, outros nutrientes, são tirados das outras árvores que dão sombreamento, né? Além de dar toda a queda das suas folhas, isso aí serve como adubo orgânico, né? Então, a engazeira é uma árvore denominada a árvore-mãe da saúde do café. Na nossa região são cafés antigos, né? E para ele ter essa produção, para ter uma produção maior, é preciso ter alguns cuidados. Então esse café aqui, ele vai ser podado, né? Então a gente tem vários tipos de poda, tem a recepa que você corta 40 centímetros do chão e espera que ele brote, né? Mas quando já é tão antigo assim, às vezes não tem um retorno. Tem o que a gente chama o café, a poda de decote que a gente corta aqui, né, na altura da gente, para a seiva diminuir, ao diminuir espaço e a seiva subir mais e produzir mais. E tem o que a gente chama de poda do esqueleto que a gente corta aqui, né? Se você perceber, o café, ele vai, quanto mais antigo, ele vai tendo a produção mais nas pontas do café, do galho. E na hora que você poda aqui, ó, a seiva vem com mais facilidade, aí na próxima, daqui a 2 anos, porque toda vez que você poda, é no mínimo 2 anos para ela começar a produzir de novo. Agora, o impacto que tem além da produção no volume, né? Isso na quantidade. É. Produção em qualidade, em sabor, E impacta? não, ele impacta em termos de qualidade, em termos de quantidade de café. Tá? Então, o maior benefício seria isso, no É, volume. é do volume. O sítio São Roque, ele sempre foi um berço de pesquisa, né? Meu pai sempre abriu o espaço aqui para os pesquisadores. E há 2 anos e meio a gente começou a fazer uma pesquisa, um experimento sobre estudar a qualidade genética do café arábica típica. E aí, acompanhado dos nossos agrônomos, especialmente o Dr. Jones Araújo, a gente selecionou 50 amostras de café, 50 pés de café aqui na mata, né? E dessas 50, a gente fez o critério de olhar aquela que não tinha nenhuma doença aparente, que tinha mais produtividade. Então a gente colheu separadamente, cada pé desse é nomeado, tem um númerozinho, né? A gente colheu separado, a gente despolpou separado, a gente secou separado e a gente fez o plantio, que são essas aqui que vocês estão vendo, né? Esse plantio, a gente tem um mapa com geoprocessamento, onde a gente tem dizendo da matriz 1, onde é que está todas as sementes que a gente plantou. Na matriz 2, e aí a gente mede o tamanho da copa, a gente mede o tamanho da arte, né, do pézinho, o tamanho da muda. A gente olha se tem alguma doença e a gente anota tudo. E com base nisso aí, a gente olha quais são as matrizes que a gente vai utilizar como referência para a gente tirar semente. Quais resultados vocês esperam ter com essa pesquisa A gente já teve algum resultado, por exemplo, em termos de germinação, nossa aqui é em torno de 95% a 99%, enquanto as que a gente compra de São Paulo é em torno de 75%, 80%. Né? Em termos da gente ver o nível de doença, quais são as doenças que a gente
pode ter, ou qual a mais frequente. Então, a gente já viu que, entre elas, a mais frequente é o bicho mineiro, que não é tão agressivo, né? E que a partir de agora a gente vai acompanhar em termos de produção, né? Então, essa espécie é para produzir entre 4 anos, 5 anos. A gente percebeu que tem alguns com 3 anos que já começou a produzir. E aí a gente vai saber qual é dessas aí, qual foi a matriz que a gente tirou, né? Para a gente avaliar o que é que tem diferente de uma que já produziu com 3 anos e outra ainda não produziu. E no tempo de vida da planta em si? Aí, O como eu lhe café. disse, o café, a gente tem café aqui, eu acho que plantado pelo vozinho, mais de 100 anos. A planta, essa arábica típica, ela resiste a esse calor, ao frio, ela já está adaptada à nossa região. Agora, o que diminui é a produção, né? Por isso que na nossa região está tendo pouco café agora, porque a maioria dos cafezais são antigos e, consequentemente, a produção é menor. A produção do café arábica, o arábica exige algumas condições específicas, né? O que seja plantado na encosta, que tenha no mínimo 800 metros de altitude, que tenha uma temperatura amena, né? E esse café que é plantado nas encostas são colhidos ainda manualmente, né? Então, essas plantinhas que vocês viram, essas mudas, elas são levadas lá para a encosta. A gente vai replantar e tudo debaixo de árvores, né? Quando ela está na época da colheita, a gente faz essa colheita, né, selecionada, a gente colhe o maduro e o verde separado, né, e traz para todo um processo de beneficiamento, porque a gente trabalha com café especial. Então, o café especial, ele é secado de forma diferente, a secagem dele é o maduro e o verde separado para não oxidar. Ele, não oxidando, diminui ou aumenta a doçura, né? Depois a gente seleciona o tamanho do grão, né, na peneira. A gente vai selecionar, depois da seleção, da qualidade do grão, onde a gente tira até 37 defeitos. A G é um selo onde você recebe do NPI, né, que é o órgão responsável por marcas e patentes, e na hora que ela diz que aquela região, só aquela região tem aquele produto específico, como por exemplo o champanhe lá da França, né? O champanhe da França era um vinho que era as uvas eram plantadas lá e que tinha um sabor diferenciado só porque era plantado nessa região de Champagne, por isso virou champanhe. É um selo que, para obter, ele tem um valor, um diferencial de mercado muito alto, porque ele sabe que todos os produtores vão trabalhar daquela mesma maneira, né? É um selo que ele vai identificar que só esse café arábica típica aqui da Serra de Baturité tem esse sabor, né? E aí, para a gente obter esse selo, o NPI pediu que a gente criasse, né, uma associação para ter todo esse cuidado com os produtores. Então, a associação é Ecoar Café, ela existe desde 2021, ela está buscando essa revitalização com esse selo, né? Eu sou a presidente dessa associação e todo o processo dele exige que a gente tenha um caderno técnico, quando a gente já criou esse caderno técnico, a gente tem um conselho dessa associação. Esse conselho técnico é formado por pessoal da comunidade, por exemplo, o representante do FCE, representante da CEPEMA, produtores que são associados, agrônomos de outras entidades, por exemplo, a Agri Soluções, que é uma empresa que dá consultoria para o Sebrae, que tem o Ramon e o Jones, e eles também fazem parte desse conselho, juntamente comigo e mais 2 ou 3 produtores aqui da região. Esse conselho ele define todos os padrões que a gente vai trabalhar, né? Como é que para a Mônica fazer desse jeito, o José fazer daquele jeito, não, todo mundo vai fazer do mesmo jeito, para ter essa uniformidade no final do seu café e para poder receber esse selo, né? Na realidade, seria uma valorização do produto Uma local. valorização do produto local. Pronto. E aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, então, assim,
incentivo governamental você acha que tem? O que é que se poderia ser feito? O que é que o governo poderia fazer para incentivar também essa produção, esse produto, né? Tá. A gente está buscando, né, a Ecoar Café, junto com os governos municipais e o governo estadual, parcerias, né? Então, o que é que a gente está precisando agora é capital de giro para plantar mais café. E aí o governo pode fazer, abrindo editais, onde a associação pode concorrer, abrindo a participação da Ecoar Café em projetos como o Projeto São José e outros projetos que possam nos dar esse apoio financeiro que é muito necessário no Fala um momento. pouquinho para a gente da história do sítio São São Roque, Roque, tá, desde 1913 até chegar aos dias de hoje. tá, Resumidamente, para a senhora nunca sair por causa da luz. tá. O sítio São Roque, ele foi comprado no leilão pelo meu avô, Alfredo Farias. Na época o nome não era sítio São Roque, era Melenguê dos Elias. Depois o vozinho que mudou para sítio São Roque, né? Quando o vozinho comprou, não tinha nada de construção civil, só tinha uma casa de taipa. E não tinha nada de café, só tinha mata, né? E aí o sonho do vozinho era ter um plantio de café, então ele plantou todo o cafezal que começou em 1913 e a primeira colheita foi em 1918. Quando meu pai tinha 18 anos, o vozinho pediu para o papai largar os estudos para vir tomar conta do sítio, porque ele tinha um problema, um erisipela, um problema na perna, não estava mais podendo caminhar. E o papai largou tudo e veio morar aqui, e morou aqui de 1943 até 2018, direto, né? Em 50 casou com a mamãe, continuou morando aqui, né? E nós fomos morar em Baturité para estudar. Depois nós fomos morar em Fortaleza e sempre o papai ia nos fins de semana e a gente vinha nas férias para cá e a gente acompanhava todo esse processo da colheita do café. O papai fazia com que a gente estivesse sempre presente, né? Em 2004 a mamãe faleceu e a gente ficou vindo ficar com o papai aqui nos fins de semana, né? Em 2015 o Sebrae nos convidou para fazer parte da Rota Verde do Café, porque a gente era o único sítio centenário que nunca tinha parado de produzir café, né? E foi quando nós abrimos nossas portas para os visitantes, né? O sítio era aberto para pesquisadores, sempre papai abriu a porta para os pesquisadores, o que a gente ainda continua fazendo. E aí eu vim ajudar o papai aqui na parte turística, na Rota do Café. E quando o papai faleceu, em 2018, eu era a pessoa que estava mais próxima da parte rural, e eu fiquei administrando a parte rural até ano passado, quando a gente fez o inventário. Eu fiquei responsável ainda pela parte turística e fiquei responsável pela minha parte de agricultura e as minhas irmãs com as outras partes delas. Pronto, a senhora mencionou que no caso aqui não existia café, só mata. Só mata. O sítio tem 100 anos, mas o café vai muito mais além disso, já tem 200 anos. E qual foi o impacto, então, do sítio, né, para o café na região e economia, né? O sítio ele tem uma representatividade muito grande. Em 1960, o sítio chegou a produzir 660 sacas de café, né? Então, o nosso sítio sempre foi referência em termos de produção de café e qualidade de café, né? E circulava aqui muita gente, tanto moradores quanto pessoas de fora, onde eles vinham colher o café, né? E isso aí a economia circulava por muito tempo, né? E a gente continua ainda fazendo todo esse trabalho. Vocês chegaram a pegar ainda o auge dos barões do café aqui? A senhora tem algum conhecimento sobre o legado deles na região? Não, eu não me lembro assim, até porque o vozinho era uma pessoa muito humilde, muito discreta, né? E assim, eu sei que eles tinham ele teve os filhos, tiveram muitas condições, muitas posses, mas não era considerado um barão do café. Pronto, mas não era considerado, né? Não, Mas assim, você mencionou sobre a casa quando chegou que era de taipa. é, Falando de arquitetura, a importância de se preservar o patrimônio de vocês, além do café, que é a matéria-prima, mas hoje como vocês abrem para o turismo também.
falar um pouco da arquitetura centenária e da preservação. A casa de taipa era no jardim, né? Só começou a ser construída essa casa aí quando o papai nasceu, em 1925. E que foi concluída a construção da casa em 28, né? Essa casa ainda é toda original. A única coisa que a gente mudou são as telhas, porque elas não são chumbadas e quando o carro do vento desloca, né? Mas essa casa não tem cimento, é só areia, cal e tijolo de adobe, né? Então tudo nosso ainda é original, né? Essa preservação nos remete muito à memória da nossa família, né? O amor que a gente tem pela família. E para os turistas isso eles ficam encantados, né? Até porque a nossa casa foi uma das primeiras casas a ter água encanada aqui da região, né? A tubulação da água era toda de ferro, né? A gente mudou de 70 para cá, né? Quando a gente teve de mudar a tubulação e a casa tem um lado é inverno, outro lado é verão, né? E tem várias portas, essas portas sinalizam o nível de intimidade dos visitantes aos donos da casa. Então a pessoa chegava, não ia direto, entrar de casa dentro, ficar na primeira sala. Depois só ia para a segunda sala, se tivesse vindo algumas vezes, ou se fosse uma pessoa que tivesse um nível de importância muito grande, né? Iria para a sala de jantar de visita, onde era fechada a porta que limitava a sala de jantar da família com a cozinha, então ele não conhecia a intimidade da casa. E a última sala é a sala de jantar da família, que só vai realmente quem é íntimo. Uma tradição que se permanece. Permanece. Aí, qual a importância de preservar essa tradição de intimidade ao acesso à casa? Primeiro é a conservação, né? As pessoas nem sempre têm essa visão que aqui é uma coisa, vamos dizer, é um museu vivo, né? Então a gente tem esse cuidado de não deixar as pessoas, né, danificarem esse nosso paraíso. Segundo, porque ela para a gente é a nossa história, é a nossa vida, né? É a imagem da nossa família contada aí pelos esses cômodos, né? Mas ainda falando sobre tradições, agora voltada mais para o cultivo e processamento do café. Como que era feito no passado e vocês ainda mantêm alguma tradição passada ou se modernizaram também? A parte de plantio a gente modernizou algumas coisas, né? Em termos de a forma de plantar, tá? Mas a gente ainda preserva a parte toda de sombreamento, a forma que o papai fazia, a gente ainda continua fazendo. A gente preserva a variedade, que é o típica, que ele diz está em extinção. Na colheita a gente ainda preserva ser colhida em balaio, né, fabricada aqui pelos nossos funcionários, né. A gente ainda usa as moedinhas de troca como pagamento para eles, que foi criado pelo vozinho, né. Como que era feito esse processo? Para o vozinho não andar com dinheiro na mão, né, ele criou uns cartõezinhos que valiam uma terça, uma quarta de alqueire, né, e a gente ainda usa essas medidas, uma terça, uma quarta de alqueire. E as pessoas, eles, quando terminava na colheita, eles colhiam e ganhavam um cartãozinho dizendo, colheu um alqueire, colheu 2 quartas. E elas iam e trocavam com os donos das mercearias, né? Para comprar roupa, comida. E depois o dono das mercearias vinha e trocava com o vozinho, com o papai. Nessa época o pessoal não sabia ler. E aí o vozinho fez cartõezinhos de cores diferentes. Então ele sabia que tinha o maior valor era o cartão vermelho, que era do alqueire, né? E o papai nos estimulava a gente ensinar os meninos daqui da comunidade a estudarem, a ensinar os meninos. Hoje os que trabalham comigo, a maioria sabe ler. E alguns foram alfabetizados pela gente, né? A gente ainda usa esse cartãozinho, hoje eu uso com o nome do papai, que mudou a geração. A gente entrega a colheita, só que eles trocam comigo, não trocam mais nas mercearias, né? Mantém a tradição Mas mantém viva. a tradição viva. Vocês têm alguém da época ainda trabalhando aqui? Tem, tem. A gente tem alguns, 2 ou 3. A gente tem funcionário, por exemplo, a Júlia, que é a nossa cozinheira, eu acho que a Júlia vai fazer 20 anos, 20 e tantos anos que trabalha aqui com a gente, né?
E a gente tá lançando o museu, e no museu tem várias fotos, história das apanhadeiras de café daqui, que a gente está buscando. Não, a senhora vai falar assim, hoje nós temos o museu e pronto, que a senhora vai mencionar o museu lá, né? É, A senhora fala dessa forma, porque quando for lançado já vai já tem ter, lançado. aí você Tá, pode falar um pouquinho e o que impacto isso vai trazer na memória, na história do sítio. tá. Hoje a gente tem um museu aqui na casa, na verdade é o Memorial Sítio São Roque, onde tem 4 salas. Uma sala é voltada para a história do café, aqui no São Roque. Outra sala é sobre a família Queiroz Farias, que é dos meus avós. A outra é sobre a nossa família Bezerra Farias, né? E a outra sala é onde tem todo o maquinário, ferramentas que o papai usava, né? Esse memorial ele tem um impacto muito grande para a gente, porque se o papai fosse vivo, ele estaria fazendo 100 anos, né, neste ano. E também porque ele vai concentrar, né, muitas das relíquias, histórias aqui da nossa família, do nosso sítio, que se confunde com um pouco da história também do café aqui na região. Pronto, mas assim, aqui em si, como você mesmo mencionou, é um museu ao vivo, né? E qual a diferença daqui da arquitetura hoje da casa, do acervo para o museu? Algumas coisas da casa nós vamos levar para o museu, tá? No museu a gente vai ter peças que a gente não mostra aqui, tá? E não mostra aqui. A gente vai ter relatos que a gente não conta aqui, tá? Por quê? Porque são detalhes tão específicos que precisar ter um lugar bem específico, bem especial para a gente expor isso aí. Para lhe dizer, a gente tem a camisola de núpcias da mamãe, a gente tem a nossa camisa de batismo, né? A gente tem os livros, né, de controle de pagamento do papai, aqui na época do que ele colhia. A gente tem as fardas do papai quando era estudante. Então a gente tem muita informação que a gente aqui na casa não tem, que a gente não expõe. Isso a gente está sabendo em primeira mão agora, que Primeira já está mão. exposto na casa na É, época, né? é. Nossa, que lindo, dona Ana. E o vestido de noiva da sua mãe? Não, de noiva a gente não tem. Não Eu tem. acho que ela deve Porque ter o dado para baú que alguém. tem ali, É o baú de noivado deles, né? Traziam as roupas. A gente tem o baú que foi feita a mudança da vozinha e do vozinho, lá da casa da Barra, onde eles eram empregados, para essa casa de taipa aqui no São Roque, quando eles se mudaram em 1913. o impacto da valorização dos cafés especiais, no caso, como vocês hoje trabalham com um produto especial e exclusivo, não é isso? É, Você o, pode mencionar a cafeteria, tá? tá. O café especial é uma das categorias, né, que hoje fez com que o café de quem trabalha com a produção pequena se destaque no mercado. O café especial é um café que é totalmente limpo de defeito, né? Quem trabalha com café especial não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. Então isso aí para o mercado ele tem um valor agregado altíssimo, né? E a gente passou a trabalhar com café especial justamente para valorizar a dedicação dos nossos antepassados até hoje, né? E para preservar a cultura também. Mas assim, comparando o café especial, para quem está assistindo, com certeza muitas pessoas leigas, em sabor, não é isso? Ah, quando você vai comprar um café, você no supermercado, você tem 3 categorias. O café tradicional, né? Esse café mais barato que você compra. O café gourmet e o café especial. O café tradicional é esse que você compra, que é mais barato, que geralmente é super torrado, né? Que ele é torrado para encobrir todos os defeitos. Por isso a Isso aí, coloração. a coloração e o amargor, que é preciso botar muito açúcar, né? E o pessoal diz assim, eu gosto porque é forte. Então, quanto mais extra forte, pior é o seu café, tá? É o café que a gente chama o refúgio de tudo. É aquele café que você não quer botar fora e aí você torra no máximo para vender.
O gourmet é um café que você tira alguns defeitos, ameniza esse amargor, mas não é totalmente ainda puro. E o café especial não, a gente tira todos os defeitos e a finalidade desse café especial é você tomar sem açúcar. Então o café especial é para você tomar sem açúcar, ele tem a doçura preservada, né? Pronto, eu vou 3 pontos que eu vou pedir a senhora para mencionar sobre esse processo da seleção das pessoas que você tem, como que é feito aqui, falar do café Amélia e Alfredo e também Do ateliê. não no ateliê não, vai falando que eu lembro já o que é a outra. Olha, o café, a gente tem várias seleções no processo, né? Desculpa, armazenamento, como que era Tá, feito no passado, como que é feito tá. hoje. O café começa a seleção porque quando a gente papai colheu o café e do jeito que vinha ele colocava na faxina para secar. Hoje em dia a gente lava o café, né? Esse café é todo lavado e aí a gente coloca um hipocloreto, tudo que é de impureza do café sobe, as impurezas naturais, que são galho, folha, algum grão que já passou do tempo de ser colhido, a gente tira. E aí fica embaixo dessa tina de água só o café maduro e o café verde, que são os ideais. E aí a gente tem a primeira seleção que eu faço aqui com os funcionários. A gente são as meninas que trabalham comigo, quando elas não estão em aula, elas vêm selecionar o maduro do verde. Os idosos, quando não podem mais subir para colher café, vêm ganhar um dinheirinho. Eh, eu geralmente estou, meu marido, um filho, uma irmã, sempre estamos, né? E aí a gente seleciona o maduro do verde, é a primeira seleção. Isso aí não existia na época do meu pai. Depois a gente, de seco, né, e pilado, descascado, a gente tem a seleção do tamanho do grão, né? Quem trabalha com café especial tem um café, não é qualquer grão, qualquer tamanho de grão que a gente pode considerar especial. É a partir de umas peneiras, aí a peneira 14 é a que a gente já pode usar como café especial. Nós aqui do sítio trabalhamos com a peneira 16, que a maioria dos nossos grãos é tamanho 16. E depois dessa ainda tem uma outra seleção, que é a seleção da qualidade do café, onde as minhas mulheres voltam a trabalhar também. A gente tem uma lista de 37 defeitos, onde a gente elenca, né, todos esses defeitos, café ardido, café brocado, né, a olho, né? Existe máquina? Existe, mas não compensa financeiramente para a quantidade de café que a gente tem. Eu acho que nem a região toda ainda que dá para comprar, tá? E aí a gente faz a seleção. O que mudou de armazenamento, né? Antigamente, né, meu avô, meu pai, muitos produtores rurais daqui, ele colocava o café num saco de estopa e colocava no chão para esse grão inchar, né? E ficar mais pesado e eles venderem e ganhar mais dinheiro com isso aí. Mas isso antes de ir para secagem ou Não, já depois da secagem, né? Depois da secagem, depois da pilagem. O que é que isso representa? Hoje, quem trabalha com café especial não pode trabalhar com café, vamos dizer, com a umidade alta. A gente tem que ter a umidade abaixo de 11, né? E aí, para não ter essa umidade, a gente coloca, o armazém é todo forrado de pallets, na parede é pallet também, e no teto a gente usa tipo uma cortiça para não entrar umidade, né? O café selecionado é colocado dentro de um saco que a gente usa para um saco importado, um saco de plástico, que é usado para armazenar comida de guerra, né? A gente lacra, né? Depois bota dentro de um saco de estopa para não ter luminosidade e só tira dali quando a gente vai torrar. agora é um processo bem difícil, porque primeiro você precisa dar umidade para a planta produzir. E É, depois você precisa do calor, é isso? do calor não, a gente precisa de um lugar seco. Um lugar seco. É, Agora, senhora, a primeira visita que eu vim fazer aqui, você mencionou sobre a questão da temperatura, da da medição da mão. temperatura. Pode falar um É, pouquinho para a posso. gente? Outras mudanças, né, alterações que nós fizemos, era que o papai, quando colocava o café para secar, ele botava um funcionário com a mãozinha em cima do café, de vez em quando, para olhar se o café estava na temperatura acima da mão do funcionário. E aí dizia, o café agora está bom de virar, para mexer, né? O que é que eu faço? Hoje eu tenho um termômetro, que a gente gradua a temperatura acima de 37 graus. A gente coloca um sensor nesse café que está secando, e ele apita quando chega acima de 37 graus. Aí nessa hora a gente já sabe que é para virar o café, né? E também no final do dia a gente tem um relatório, né, que vai para o aplicativo,
dizendo as horas que teve o pico de temperatura. Então a gente já sabe mais ou menos que aqui geralmente é em torno de 1 hora, 3 horas da tarde, né? E outra coisa também que mudou era que quando era que a gente ia tirar o café da secagem, né? Era o papai balançar os grãos assim e dizia, tá bom, pode tirar. E quando o papai faleceu, eu balançava, era tudo igual, né? E aí não confiava em outro mestre, só confiava no papai. E aí eu tive de comprar um equipamento americano, onde a gente mede a umidade, né? E aí quando está abaixo de 11% a gente tira. Algumas alterações que eu tive de fazer. Os cafés produzidos aqui hoje, né? O Alfredo, a Amélia e o Gerardo. Gerardo, É. não é isso? O que na verdade, o Alfredo, a Amélia e o Gerardo é o mesmo café, né? O que altera é a torra, né? O papai não, o Gerardo é um moca, mas os outros é o mesmo café. O Alfredo, a gente queria fazer uma homenagem ao vozinho e à vozinha, né? Os fundadores do sítio. E a gente só tinha o café arábica típica. E aí meus filhos e minha nora, que são mestres de torra, resolveram fazer uma diferença na torra, de acordo com a personalidade do vozinho e da vozinha. O vozinho Alfredo, ele era bem tranquilão, né? Bem zen. E aí a gente fez a torra clara, né? A torra suave, né? A torra, dizer, média, né? E aí a gente conseguiu extrair como notas principais caramelo e rapadura. Né? O que é isso? São os óleos essenciais que o café tem, que de acordo com a temperatura e o tempo de torra ele libera. E aí o mestre de torre ele vai degustando até chegar, eu quero que dê mais destaque para esses dois tipos de óleos essenciais. E aí a gente conseguiu caramelo e rapadura porque o vozinho tinha aqui um engenho, né? Esse café a gente manda para um key grade. Key grade é um degustador oficial de vinho, tipo sommelier, ou de vinho, não, de café, tipo sommelier de vinho. Esse key grade, então, os melhores estão em São Paulo, a gente manda para São Paulo. Ele degusta e realmente diz, aqui tem caramelo e rapadura. Agora me mande a receita. E a gente manda o café e ele faz a torra. E aí depois disso ele dá um certificado que a gente chama de análise sensorial, onde ele diz a quantidade, o teor de doçura, teor de acidez e as notas principais que tem, no caso do Alfredo, caramelo e rapadura. A gente fez também um em homenagem à vozinha Amélia. A vozinha, o temperamento dela era mais fortuna, mais durona, né? Então a gente fez a torra escura para ela, que a gente chama a torra mais encorpada, né? E a gente conseguiu extrair os óleos essenciais de chocolate e frutas amarelas, porque eram os doces que ela fazia para cá para ajudar o vozinho nas receitas do sítio, né? Doce de goiaba, doce de banana. E a gente fez o mesmo procedimento, mandou para o Quigrei e tudo mais. Quando o papai adoeceu, eu resolvi também fazer um em homenagem a ele. E existe um café que é o moca, é um grãozinho que apresenta uma anomalia genética. Esse grãozinho, ele, dependendo do excesso, do estresse hídrico que ele tiver, excesso ou falta de água, ele não abre o grãozinho, ele fica fechadinho como um feijão. E aí a Associação Americana de Cafés Especiais torrou ele separado e considerou um dos cafés mais doces, né? E a gente tinha aqui, né? E aí, para o Gerardo, né, no caso meu pai, a gente fez esse aí, o moquinha, com a torra dele é suave, né, torra média, porque o papai era muito tranquilão. E a gente conseguiu extrair maracujá e mel, né? Maracujá porque o papai era zero ansiedade e mel porque a gente tem um meliponário aqui, né, que foi inaugurado agora, que é a Tereza, minha irmã, que toma a frente, né? E era o papai que cuidava, né? Então ficaram esses dois aí. Do produto, você consegue tirar quantos sabores, quantas notas sensoriais, óleos? O café, ele pode, numa torre, ele pode liberar até 300 óleos essenciais. Então, dependendo da forma como você torra, esses notas, esses óleos essenciais, eles são alterados. Como hoje o café está presente no seu dia a dia, na comunidade aqui? Aqui na comunidade, todo mundo ainda trabalha em função do café, né? Seja plantando, seja colhendo, seja participando aqui das atividades de seleção, seja atendendo aqui na casa, na parte turísticas. E os meus filhos trabalham, né? A gente tem uma torrefação e a cafeteria que é em Fortaleza.
e eles são os mestres de torre, são os baristas que administram lá. Então, ainda hoje, essa tradição cafeira influencia na cultura local, culinária, tradições, ainda é muito... Ainda muito trabalhado aqui. Você acha que as novas gerações, elas têm o interesse de manter viva a tradição? Eu acredito que não. Depende muito da gente que está nesse meio, né, entre meio, né, de despertar para eles a importância dessa tradição, né? Uma família como a nossa, que a gente foi criada sempre valorizando o mais velha, valorizando a nossa história, é bem mais fácil de os nossos darem continuidade. Mas a juventude em geral, eles não se preocupam com o que é que vai ter de história amanhã. Para a senhora, qual a importância de se manter viva, né, para as futuras gerações, essas tradições todas? Eu acho que é continuidade, é sustentabilidade, vamos dizer, respeito, né? Respeito. Então, quando a gente está aqui trabalhando nesse sentido, a gente está trabalhando, passando para os outros, né, a importância de eu continuar, né, de ser eterno. Falar um pouquinho de rota de café, economia e turismo, né? A senhora acredita que a rota verde do café tem ajudado para a valorização tanto turística quanto econômica da região? Sim, a Rota do Café, ela fez, inclusive, a gente buscar essa EG, né? A Rota do Café, porque se não tem café, a gente não tem turismo. Como é que eu vou mostrar café, contar a história de café sem ter café aqui para mostrar? Então, ela trouxe um impacto muito grande em termos de economia, muitos serviços agregados, né? Muitos empregos gerados. Devido à Rota do Café, hoje emprego acho que umas 12 pessoas a mais ou 15. Hoje a economia ela mudou muito no cenário mundial, mas ainda que temos a questão do café muito forte, apesar de ter a banana também, não é isso? Mas a senhora acha que, a primeira pergunta que eu ia lhe fazer, falando de economia, que é muito forte, ainda é muito importante. Falta valorização, falta investimento, como a gente conversou ali, esse apoio, não é isso? Falta mostrar esse apoio que o produtor precisa. Ainda tem muito barreiras para a gente chegar até a um crédito, né? E falta mesmo até um trabalho cultural com as pessoas que vivem na região para valorizar o que a gente tem de importante, né? Como eu mencionei, a segunda bebida mais consumida do mundo. É o café. O Brasil é o maior produtor mundial, porém a Suíça é considerado o maior exportador porque sai de lá, vai daqui para lá. É. Você acha que há a desvalorização daqui? Acho que a gente falou um pouco sobre isso. Mas há desvalorização porque o café foi a maior riqueza daqui. A Serra tem vários ciclos da banana, entre outros que eu não vou lembrar agora. E o café que é conhecido como os grãos dourados, o ouro negro da Serra. Hoje o café está em desvalorização, apesar de ter, nós temos uns produtores bem significativos. No momento, eu acho que ele não está em desvalorização, não. Ele está em ressurgimento, tá? Até uns 10 anos atrás, eu acredito que realmente ele estava em... Se a gente não entrasse, a gente não ia ter mais um grão de café, tá? Mas, por exemplo, o ciclo da banana surgiu em função do declínio do ciclo do café. O ciclo da banana foi em função o café era muito... a gente trabalhava num nível de exportação muito grande, e aí surgiu aquela história, vamos plantar café de sol aqui, os cafés de São Paulo, que o povo dizia. E o IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, estimulou o pessoal daqui a arrancar o café tradicional para plantar o café de sol, né? E ele pagava, por exemplo, eu me lembro o papai falando que eles pagavam tipo assim, R$ 15 um pé de café, né? E aí, para você plantar o café de sol, que é esse café que alguns estão tentando trazer para cá, eles tinham de desmatar. Então, eles fizeram um duplo suicídio, tanto da nossa economia cafeeira como da nossa mata. Então, o que aconteceu? Arrancaram o café, plantaram o outro, arrancaram a nossa mata, desmataram, e o café não produziu.
não deu. E aí, em estímulo, né, estava tudo desmatado, então vamos plantar bananeira. Aí foi por isso que surgiu o ciclo da banana. E aí a bananeira, ela não fixa no solo, né, não protege o solo como o café protege, como a engazeira protege, como as árvores que dão sombreamento ao cafezal protege. Então a raiz da bananeira é muito, vamos dizer, rasa. E aí, a partir daí foi que começou o deslizamento aqui na serra. Então, Primeiro, que o sítio, falando do sítio São Roque, faz para reverberar isso, né, aí no café, e o que nós, como visitantes do sítio também, a senhora acha que nós, falando dos dois pontos de vista, né, podemos fazer para se voltar a essa tradição? o sítio ele tem procurado se manter replantando café, né, preservando a cultura, né? E o turista ele tem que divulgar isso aí, né? Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas consumirem café com autossustentabilidade, né? Ah, se eu tenho um café aqui que é café sombreado, café agrofloresta, um café que preserva o meio ambiente, eu tenho um outro café aqui que, que ele não é plantado de forma tão autossustentável, mas que o preço, vamos dizer, é um pouco menor do que o outro, vamos dar prioridade àquele que preserva a natureza. E o que a senhora percebe que os visitantes buscam aqui? A gente vê que tem jovens visitando, crianças, adolescentes, pessoas de mais idade. O que é que você acha que eles buscam quando vêm aqui e o que eles encontram? Eles buscam muitas vezes o novo. É incrível como as pessoas que chegam aqui nunca viram um pé de café. Acham que o café já nasce torrado, né? E quando eles chegam aqui, eles ficam admirados. Eles não imaginam que por seu café chegar na sua xicrinha, tem tanto trabalho da gente, tanta gente por trás trabalhando para manter esse café lá, né? E outra coisa é que muita gente chega aqui e eles conseguem resgatar os valores familiares, né? É muito, 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 né? Porque como a gente ainda preserva toda essa história de família, quando as pessoas chegam aqui, isso aqui era o tempo, lembrei da minha avó, a casa da minha avó era para ser assim, hoje não tem nada, né? Então, é muito nesse sentido, deles ficarem surpresos e mexer com o íntimo deles, a questão da afetividade, do respeito familiar, isso é Então você acha que ainda hoje é importante o café para a região, como a senhora disse? demais, demais. Hum, Hoje você tem uma gastronomia ou uma cafeteria, Hum. certo? Você acha que o turismo gastronômico e de experiência ele pode fortalecer ainda mais a valorização do café na região? Só Acho que pode, pode deve, fortalecer. deve. Agora, a gente tem de trabalhar a educação desse público, sabe? Eles têm de ter um conhecimento, né, maior de como é que esse café, essa melhoria vai impactar na qualidade de vida dele, né? Na preservação da vida dele. De que forma, tanto o público, você acabou de falar, que na divulgação, né, Uhum. o consumo e divulgando mais, e a iniciativa privada, o governamental poderia incentivar ainda mais a produção e a divulgação do café no maciço específico. Não, eu acredito que a parte governamental ele tem muitas ferramentas que podem ajudar ao pequeno produtor, né? Dentre delas, capacitação, editais que a gente possa participar e conseguir crédito, recurso para plantio, né? Isso é fundamental no momento atual, né? Vamos dizer, apoio a eventos, apoio a viagens, apoio a novos experimentos, pesquisas aqui na região. Então, a gente tem um tesouro nas mãos, né? Preservação. Preservação, a gente tem o café arábica típica, sombreada, é um pote de ouro, né? E que ele precisa ser trabalhado com essa importância, não só de quem é produtor, não só da associação, mas de todos que fazem e que dependem do café para sobreviver aqui na região. E
como a senhora enxerga o futuro do café na região? Eu sou suspeita, porque eu tenho muita fé. E eu acredito que daqui uns 10 anos a gente vai ter uma área muito grande de trabalhos, de novos produtores, pensando nessa sustentabilidade do café. E aí vai mudar muita coisa aqui. Agora sim, no auge do café, a gente tinha as ferrovias que tiveram um papel primordial na economia e no escoamento do café para outras regiões. Hoje se tenta muito resgatar e concluir a transição nordestina, que eu acho que talvez vá beneficiar. Mas no maciço em si, não. Hoje as ferrovias estão em abandono, exceto de Baturité, que foi reformada como museu. Mas assim, vivemos em outra era também. Acha que isso vai impactar em alguma coisa? Não, a nossa logística, né, do Brasil como um todo, ela é muito precária, né? Se você olhar, a nossa logística é toda rodoviária, né? Mas eu acredito que hoje tem outros meios, né? Hoje a gente pode chegar até Fortaleza e exportar por navio, né? Hoje o mundo está muito pequeno. A gente vive recebendo aqui proposta para a gente exportar para a China, exportar para a Itália. Então, se tiver um estímulo do governo, estímulo das lideranças, que a gente possa aumentar essa produção, que a gente tenha condições de plantar, mas de forma sustentável. Plantar por plantar, apoio assim, a gente não quer. A gente quer sustentável. A Pronto. gente tem como atingir esse mercado internacional. O que é café para você, Mônica? Ah, café para mim é sobrevivência, é amor, é respeito, é família, é, é memória de coisas muito boas, né? E é futuro também. É responsabilidade de dar continuidade, né? De estimular as novas gerações a gostar do café e a respeitar o cafeicultor como a gente respeita até hoje. Eu vou só dar uma lapidada aqui, parabéns pela resposta. Mas produção e sustentabilidade, acho que a gente falou muito ali sobre Foi. como a produção do maciço evoluiu ao longo dos séculos aqui, o impacto em altitude, os desafios, como a gente acabou de falar, de incentivo, as principais dificuldades enfrentadas, práticas sustentáveis agrológicas que têm sido incorporadas para a produção do maciço, né, como você falou lá, certificação de cafés especiais, você acabou de responder. Se você percebe interesse crescente pelo café cearense no mercado internacional, você acabou de me responder. Tem alguma memória afetiva ligada ao café que você gostaria de compartilhar? Seja lá na sua infância, na adolescência, quando você começou já o trabalho com café. Olha, na verdade, a nossa vida é cheia de memórias, né? Ah, na infância eu me lembro a gente aqui pequenininha, o papai levando a gente para colher café, para o papai ensinar a gente como era que a gente tinha de valorizar, de onde era que vinha a nossa, a nossa sobrevivência. O papai mostrava para a gente, né? E a gente colhia do chão, nos latinhos assim, né? Depois eu me lembro também quando o papai, a gente tinha ali a fábrica de pilar café, tem um tanque onde o café pilado cai. E eu dizia que era a minha primeira piscina de bolinha, porque a gente vinha correndo e pulava nesse tanque, né? E corria logo, porque a mão do papai era rápida, porque a gente não sabia que a gente quebrava o café, né? E para a gente era um brinquedo, ali era brincar, né? E depois de adulto, era para a gente, o papai sempre passou para a gente muito essa questão de respeito pela natureza, né? E o café estava nisso tudo, né? Ainda está, né? Ainda está. E o que significa para a senhora fazer parte dessa história centenária para o maciço Serra de Baturité? Menina, eu acho tanta responsabilidade, sabe? Eu acho muita responsabilidade. Eu acho que eu sou uma privilegiada também, né? De ter tido mestres que, como o papai, que me ajudaram a chegar aqui. Mas eu acho também muita responsabilidade para dar continuidade a isso tudinho. Se a senhora pudesse definir o café do maciço em uma única palavra, qual seria e por quê? Tradição, Acho que não tem porquê, né? não tem porquê. Voltando lá no passado, uma época que a gente não viveu, mas que tem sua importância na história, no meu ponto de vista, os barões do café que deixaram seus legados aí, muitos casarões.
Se eles pudessem ver hoje o que restou do legado, o que a senhora acha que eles diriam? Você hoje como uma empresária, né? Como está à frente do sítio. A minha percepção dos Barões de Café é meio difusa, assim, Não né? tem muito, Não né? tenho, e assim, eu acho que ele não tinha a mesma visão da gente em termos de preservação de história. Eles acho que ele era bem capitalistas, né? E aí foge um pouquinho da minha visão hoje, né? Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações sobre a importância do café, qual seria? Não é à toa que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Então, está aí a sua importância de ser preservado, né? Lembrando que o café, o nosso café aqui da Serra de Baturité, ele tem uma tradição, uma história que junto com ela vai, vamos dizer, vão muitas histórias, muitas memórias de outras pessoas, né? E que é tão importante que até hoje ainda continua. Então, preservem, deem continuidade a essa história, Consumo. consuma também de forma sustentável. Dona Mônica, antes da gente finalizar, existe algo que a senhora gostaria de compartilhar que a gente não tem mencionado aqui, que eu, porventura, não tenho perguntado, você acha de importância para a história do café, para a história do sítio São Roque? Acho que não, acho Nada, que né? não me lembro não. Algo relacionado à capela, que a gente não falou sobre fé, religião, mas que, É, de certa forma, a capela, ela era o sítio São Roque, até o nome é São Roque, porque o vozinho era devoto de São Roque. São Roque era um santo francês que era defensor das doenças, das pessoas com doenças infecciosas. E aí o vozinho tinha uma erisipela e achava que era uma doença infecciosa. Por isso que ele ficou devoto de São Roque, por isso nós somos São Roque. E a gente continua ainda contando essa história, a gente ainda celebra o de São Roque, a gente ainda tem as novenas de São Roque. você falou sobre três personalidades, do Alfredo, da Amélia, bem íntimo, né? É, E do Gerardo. Como que é você? No caso, a gente percebe que a senhora tem essa calmaria, essa doçura. Você acha que puxou do Alfredo, do seu pai e os seus irmãos, né? menina assim, ao lado da paciência, eu acho que eu puxei o papai, mas eu puxei um bocado da Amélia também, sabe? Na hora que é de pegar pesado, eu tô junto. Apesar que assim, é muito raro eu passar do limite, mas quando é preciso eu passo também, tá? Do papai eu puxei muito essa parte assim de tá tudo bem, vamos com calma, de achar, não ser tão ansiosa, deixar as coisas acontecerem, mas eu acredito que eu estou hoje aqui porque esse lado da vozinha Amélia também foi forte para mim, para eu tomar as rédeas e tomar decisões, né? A senhora acredita que um trabalho como esse pode impactar de forma positiva, né, nessas tradições e acho que é importante? Acho muito importante, até porque outras pessoas já se inspiraram na gente para também resgatarem essa história da família. É isso, obrigada.